A paz do Senhor, amada igreja. Estamos aqui mais um dia na nossa escola dominical online. E o tema de hoje é Destruidores do Destino. Destruidores do Destino. E o nosso versículo para memorizar está no livro de Jeremias 29:11, que diz o seguinte: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A nossa leitura bíblica está no livro de 1 de Reis 11, 1 a 11. Vamos a isso. E fala da idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. Vamos começar a ler. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimentos de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, e a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mau aos olhos do Senhor. E não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon, e assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe apareceram. E acerca desta matéria ele tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: Visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teus servos. Palavra do Senhor. Nós estamos a ver aqui que nós estamos a falar de destruidores do destino. Ou seja, o destino é o propósito de Deus para a vida de um homem. É um destino divinamente pré-planejado. É a totalidade do conselho de Deus para uma pessoa, o que Deus decidiu a respeito de uma pessoa, mesmo antes de ter nascido, como diz no Jeremias 1:5. Por muito bom que seja, em vários pontos da vida, ainda depende da atitude e do acordo com Deus. Deus tem um destino preparado para nós e devemos nos render totalmente a Ele para evitar destruidores do destino que podem querer destruir o plano de Deus para nossas vidas, como vimos no Jeremias 29:11. Então nós vamos ver alguns dos destruidores dos destinos. Número 1, a falta de conhecimento. A falta de conhecimento é um destruidor de destino. Como diz no Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se estivermos cientes do nosso destino, seremos livres, focalizados e realizados, e não fazer com que levemos ou vayamos à destruição. Porque João 8:32 nos diz que conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Número 2. Perseguição da vaidade. Salomão perseguiu tanta vaidade até se tornar um completo retrocesso. Os privilégios da riqueza e a falta de autocontrole arruinaram o seu destino. Imagina 700 mulheres e concubinas e princesas, e ele perdeu a cabeça. Ficou a seguir os deuses dessas mulheres, como nós lemos no 1 de Reis 11, de 1 a 10 ou 1 a 11. Número 3, a falta de fé. A falta de fé é também um destruidor do destino,
porque o Hebreu 4 nos diz que sem fé, Hebreus 4:2 diz, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram, ou seja, aqueles que ouviram a palavra da fé, a pregação que lhes foi dada, nada resultou em suas vidas, porque eles não ouviram com fé. Então, isso é falta de fé, número 3. Vamos ver número 4, o orgulho. O orgulho é a autoestima excessiva. É quando você está cheio de um emocionante senso de crédito devido a si mesmo. O orgulho é um pecado e leva a perda e destruição. Aquelas pessoas que estão cheias de si mesmas. Só eles é que sabem, só eles é que falam, só eles é que conhecem de toda a matéria e tem aquele orgulho. Olha, Ahitofel, que era o conselheiro de Davi, o orgulho é que ele fez com que ele se enforcasse. Por quê? Porque todo o conselho que ele dava a Davi é o que Davi fazia. Era praticamente a voz de Deus. Mas quando ele veio aconselhar, quando o filho dele tomou o lugar de Davi, nós conhecemos bem a história, o que aconteceu? O filho de Davi ouviu o conselho de um jovem e não o conselho dele. Então, por causa do orgulho, ele enforcou-se. Muito mal. Então, nós podemos ver também no Provérbio 29:23, Provérbios 29:23, o que ele nos diz do orgulho? A soberba do homem o abaterá, mas a humildade de espírito obterá honra. Palavra do Senhor. Vamos ver agora também o número 5, estilos de vida pecaminosa, ou pecaminosos. O pecado não confessado, os pecados não confessados e abandonados são perigosos porque provocam a ira de Deus. Um homem que está vivendo em pecado não pode cumprir seu destino ou alcançar o destino eterno que Deus prometeu. Vemos no 1 de João 3:4 nos diz, qualquer que comete pecado, o pecado também comete a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. A raiva é um outro destruidor do destino. A explosão emocional descontrolada tem levado muitas pessoas para fora do propósito de Deus para suas vidas. Provérbios 29:22 nos diz o seguinte: o homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. E por último, número 7 é a falta de oração. Falta de oração pode fazer com que o inimigo aproveite o destino de um homem. No Mateus 26:41, Jesus está a nos dizer, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Agora, o esboço número 2 e o último é sobre exemplos bíblicos. Segundo o esboço, nos fala de exemplos bíblicos que não cumpriram com seu destino. Há casos de pessoas que de um modo ou outro entregam seu destino destruídos. Eles incluem Salomão, que já vimos no 1 de Reis 11, de 1 a 11, Sansão, no livro de Juiz 16, 6 a 18, Judas Iscariotes, Lucas 22, de 3 a 5, Mateus 27, de 3 a 5, Demas, 2 Timóteo 4:10, Geazi, 2 de Reis 5, 20 a 27, Rubem, Gênesis 49, de 3 a 4, Acã, Josué 7, 24 a 25. Para concluir, fujamos nós todos dos destruidores do destino e vamos decidir viver uma vida que melhora a realização do nosso destino. Como nós aprendemos aqui, Deus nos disse, Ele sabe muito bem o plano, o pensamento que Ele tem para nós. Então, ninguém melhor que Deus para fazer com que o nosso destino seja cumprido, ou seja, o relacionamento que nós vamos ter com Deus através do Espírito Santo, porque Jesus disse, eu vou ao meu Pai, não vos deixarei órfãos, deixarei o Espírito Santo para que viva convosco, estará em vós. Até Jesus disse, não se preocupem quando vocês estiverem no meio de ministros, no meio de agentes ou reis, que
vão chegar até lá, nós os cristãos vamos chegar lá, e muitos de nós temos chegado lá. Então Jesus disse, não se preocupem o que havereis de dizer, mas se o Espírito Santo vai falar por vós. Então nós temos o Espírito Santo que nos ensina, admoesta, nos faz com que nós cumprimos o plano de Deus em nossas vidas, mas nós temos que nos entregar completamente e deixar Ele ser livre em nossas vidas. Então, que Deus abençoe a sua palavra de hoje, Destruidores de Destino. Então, que nós estejamos focalizados em que não percamos essa bênção que Deus nos deu, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, que é a sua palavra. Assim nós oramos confiante. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe.